Ei, você aí, que está cansado de lutar contra o mesmo pecado dia após dia, sentindo que quanto mais tenta parar, mais ele te arrasta para o fundo do poço. Imagina se eu te dissesse que o maior apóstolo da Bíblia, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, confessou que ele também não conseguia parar de pecar. Pois é, Paulo, o mesmo que pregou para reis e multidões, gritou no silêncio da alma: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uau, né? Se até Paulo, com toda aquela unção e revelação, se sentia preso nessa armadilha, o que sobra pra gente? Que mal acorda sem tropeçar na própria fraqueza. Então, vem comigo para mais um vídeo da série sobre a vida real com a palavra. Hoje, a gente vai mergulhar no que Paulo descobriu em Romanos 7, aquele capítulo que parece um grito de desespero, mas que na verdade é a chave para entender por que você não consegue parar de pecar, mesmo amando a Deus de todo o coração. Se você está aqui porque está exausto de promessas quebradas, de orações que parecem bater na parede, ou só porque quer uma resposta honesta para essa luta interna que te consome, fica ligado. Porque eu prometo, o que Paulo descobriu não é uma fórmula mágica, mas uma verdade que vai te fazer respirar aliviado e te empurrar para frente. Muitos acham que cristão de verdade é aquele que nunca mais cai, que peca só de vez em quando, como se fosse um erro de digitação na vida perfeita. Se você pensa assim, para tudo agora e me escuta. Isso é uma mentira que o diabo adora contar para te deixar culpado e paralisado. Porque, olha só, até Paulo, o super-herói da fé, admitiu que a lei de Deus no coração dele brigava com a lei do pecado no corpo. Ele queria o bem, mas acabava fazendo o mal. Soa familiar? Tipo, você decide hoje: vou parar de fofocar no grupo da família, mas aí, no almoço de domingo, solta uma indireta que dói mais que faca. Ou jura que vai controlar a raiva no trânsito, mas explode com o cara que cortou na faixa. Ou então promete para si mesmo que não vai mais virar a cabeça para olhar para outras mulheres na rua. Mas a primeira que passa, você vira o corpo todo. Ah, irmão, se você está se vendo nesse espelho, relaxa. Paulo também estava. E o que ele descobriu muda tudo. Vamos devagar, porque Romanos 7 não é para ler correndo, é para deixar a palavra te confrontar de leve. Como um amigo que te cutuca no ombro e diz: ei, eu entendo. Paulo começa falando da lei, aquela regra santa de Deus que mostra o que é certo. Mas aí vem o plot twist. A lei é boa, mas ela desperta o pecado dentro da gente. É como se fosse um guarda que aponta para o tesouro proibido e grita: não toque, mas só de olhar a gente já está com água na boca. Paulo diz, em Romanos 7,5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, sem a lei, a gente nem saberia que está errando tanto, mas com ela, o pecado ganha força e ri da nossa cara. E aí você que está assistindo e pensando: isso é pesado demais para mim. Segura aí que a gente vai para a parte boa. Porque Paulo não para no problema. Ele destrincha para mostrar que essa luta não é sinal de que você é um fracasso espiritual, mas prova de que o Espírito Santo está vivo em você, brigando pelo controle. Imagina o seu corpo como um carro velho. O motor quer ir para a glória, mas as rodas patinam no barro do pecado. Paulo descobriu que não é sobre força de vontade, mas sobre uma descoberta libertadora que vai te fazer dizer: finalmente entendi por quê. Mas calma, não vou revelar tudo agora. Fica comigo até o final, porque na próxima parte a gente vai abrir esse versículo-chave que vai te fazer repensar toda essa culpa que te prende. Curioso então, não pula? Beleza. Agora que estamos contextualizando tudo, vamos aprofundar nessa descoberta de Paulo, porque se você piscar, vai perder o momento que pode mudar como você encara o pecado amanhã de manhã. Lembra daquela sensação de eu juro que dessa vez é para valer, mas aí o celular apita com uma notificação tentadora e pronto, lá se vai a resolução? Pois é, Paulo sentiu na pele e escreveu para a gente não se sentir sozinho nessa. Em Romanos 7,15, ele solta o verbo:
Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Traduzindo para o nosso dia a dia, o bem que a gente ama, a gente foge. O mal que odeia, a gente abraça. Soa como uma maldição? Não. É o conflito normal de quem nasceu de novo, mas ainda vive num corpo que grita pelo velho eu. Vamos destrinchar isso passo a passo, como se a gente estivesse sentados no sofá da sala, com um café na mão. Primeiro, Paulo explica os termos originais, para a gente não se perder. A palavra lei aí vem do grego nomos, que não é só regra chata, mas o caminho reto de Deus, tipo um GPS divino que avisa. Cuidado, curva perigosa à frente. Mas o pecado, esse hamartia em grego, significa errar o alvo, como um arqueiro que atira para o centro e acerta a borda. Paulo diz que a lei boa desperta o pecado adormecido, porque nosso coração caído adora desafiar. Ah, é proibido, então eu quero mais. É por isso que dietas falham, promessas evaporam, não é fraqueza sua, é a carne respondendo à lei com rebeldia. Agora, para fixar, muitos acham que o problema é a lei de Deus ser fraca, mas Paulo grita não. Em Romanos 7,12, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, o erro não está na palavra, mas na gente, que usamos a bondade dela para alimentar o monstro interior. Pensa num exemplo prático. Eu mesmo, no começo do meu caminhar com Cristo, lia "não cobiçarás", e via algo que queria, e o desejo virava obsessão. Era como se a Bíblia acendesse uma lâmpada no quarto escuro e eu via todos os esqueletos que nem sabia que estavam lá. Mas olha, irmão, Paulo não para na confissão, ele avança para uma virada que te deixa de queixo caído. Aqui vai o que mantém a gente grudado. Paulo descobre que essa luta é o termômetro da graça operando. Quando você odeia o pecado que faz, é sinal de que o Espírito está te regenerando por dentro. Não é sobre ser perfeito, mas sobre clamar por socorro. E o clímax vem em Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Viu? O desespero não é o fim, é o portal para a vitória em Cristo. Mas espera, como isso se aplica no tranco do dia a dia, tipo quando o estresse te faz explodir com a esposa ou o vício te chama de novo à meia-noite? Na próxima parte, a gente vai para a aplicação real, com histórias que vão te fazer dizer, isso é para mim. E se você está sentindo o Espírito mexendo aí dentro, comenta abaixo. Qual pecado te trava mais? Vamos trocar figurinhas nos comentários para edificar uns aos outros. Não pula o vídeo agora, porque o que vem é ouro puro. Então assim, agora que a gente viu o grito de Paulo e a descoberta que ele fez, que o pecado não some por mágica, mas pela graça que nos livra, vamos para a aplicação prática, porque a Bíblia não é livro de teoria, é manual para a vida real. Imagina aplicar Romanos 7 no seu caos diário. Você acorda com o peso da culpa por ter cedido de novo à preguiça no trabalho ou à inveja nas redes sociais. Em vez de se autoflagelar, Paulo te ensina a clamar: Senhor, eu odeio isso que faço, mas Tu me livras em Cristo. Ou seja, a ênfase não está na tua força, mas na dele que já venceu o pecado na cruz. Isso é fé viva, reconhecer a luta, mas correr para o libertador. Pensa num exemplo familiar, daqueles que todo mundo vive. Eu já briguei com pessoas à toa e me senti mal, sentindo o arrependimento queimar logo depois. Porque eu faço o que não quero? Ecoava Romanos 7 na minha cabeça. Mas aí apliquei o que Paulo descobriu. Parei, confessei para o Senhor e pedi forças para obedecer a palavra no próximo round. Compara com dirigir. O pecado é como pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Você range os dentes, mas não para. A descoberta de Paulo. Solte o acelerador da carne e pise fundo na graça, que é o combustível eterno. Hoje, isso significa: leia a lei não para se condenar, mas para correr para Jesus, que cumpriu tudo por você. Reforçando com outras palavras, porque ideia boa merece eco. Se você não consegue parar de pecar, não é porque Deus te abandonou, é porque Ele está te moldando no fogo dessa luta para que o fruto do Espírito,
Amor, paciência, domínio próprio, brote mais forte. Isso é obediência de verdade. Não fingir perfeição, mas viver transparente, exortando uns aos outros com amor. Muitos erram achando que silêncio é humildade. Mas Paulo nos chama a gritar para o alto: livra-me, Senhor. E aí, na correria do supermercado ou na solidão da cama, aplique. Pergunte retoricamente a si mesmo: eu aprovo isso que estou fazendo? E se não, volte para o trono da graça. Então, reafirmando a lição principal, a descoberta de Paulo em Romanos 7 é que o pecado perde o poder quando paramos de lutar sozinhos e nos rendemos à vitória de Cristo. Não é sobre nunca cair, mas sobre levantar mais rápido, com os olhos no Salvador. Viva isso hoje. Obedeça à palavra não por medo, mas por gratidão ao que já te livrou. E agora, a chamada à ação que não pode ficar para depois. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com aquele amigo que está na mesma barca. Quem sabe não é o empurrão que ele precisa. Clique no gostei para ajudar o algoritmo a levar essa verdade para mais gente. E se inscreva no canal com o sininho ligado para não perder o próximo vídeo. Comenta aí embaixo. O que Paulo descobriu mudou minha luta. Vamos nessa jornada juntos, firmes na fé. Deus te abençoe e até a próxima. Viva livre em Cristo.